Muito bom dia para você acompanhando o canal do YouTube aqui da Rádio Muriaé e, claro, em 99.5 Rádio Muriaé. Mais uma vez a gente recebe o Thiago Moraes. Como eu gosto de conversar com o Thiago Moraes, aprendo muito. Quem sabe nos próximos meses, nos próximos anos, eu também não monto minha empresa e, claro, vou fazer contato com a OMA. É isso aí, é um prazer enorme estar aqui novamente. Vamos falar de mais um tema interessante aí. Ô, Thiago, de verdade, estou aprendendo muito com você nessas nossas conversas. Que isso, fico feliz. Espero que quem está assistindo também, mas fico muito feliz e honrado aí. Ô, Thiago, hoje o assunto é mais tecnológico. Vamos falar um pouquinho de IA. Como é que você vê esse mercado da IA com marcas, com empresas, na divulgação, na ampliação do seu negócio? Ó, IA hoje é inevitável, né? Eu acho que todos os segmentos que a gente conhece, que chegam lá no estúdio, a gente vê formas diferentes de usos da IA e a gente acha isso muito legal, né? Porque é uma ferramenta realmente que veio para ficar. Só que realmente tem que ter um pouco de cuidado ali para, principalmente a palavra, eu acho que chave do uso da IA chama autenticidade, né? Então a IA, eu acho que está fazendo com que as empresas percam um pouco de autenticidade e acabem se prejudicando de certa forma dentro desse mercado. Acho que esse que é a nossa pauta hoje da entrevista e é esse que já fica de alerta aí para quem já está assistindo. Né? Ô, Thiago, a IA já está presente no marketing, né? Tanto na estruturação, tanto na criação. Como é que você vê as empresas cada vez mais utilizando essa inteligência que eles falam que é artificial, mas a gente sabe que tem pessoas por trás e que facilitam muito a vida de quem trabalha com a comunicação. Recentemente até eu fiz um texto, né, que ele falava que nós já treinamos um IA, né, que é basicamente tudo que você manda para a internet serve de alimento para a inteligência artificial e ela vai te gerar ali o que você precisa, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, porque ela tem uma base padrão ali de conhecimento, né? E ela vai te gerar, claro, de uma forma eficiente, o que você precisa. Só que, muitas vezes, essa inteligência artificial, muitas vezes não, ela não tem um lado criativo. Ela não tem um humano por trás ali pensando naquilo, né? E acaba que, dependendo do que você imputa para ela, fica tudo igual, né? Você perde a autenticidade. Você começa a ter padrões, você começa a identificar padrões de cores, de textura. Tudo fica muito igual, né? Tudo fica igual. Não tem um diferencial, é isso? Exatamente, não tem um diferencial. Talvez no início você até reconhecesse, hoje talvez seja mais difícil você reconhecer o que é IA ou não, mas você consegue comparar. E aí quando você compara uma coisa com a outra, você acaba sabendo que uma é IA, a outra não. Então acho que o ponto de atenção justamente é esse, né? As empresas tomarem cuidado, porque já vi muitos exemplos de empresas que antes tinham uma comunicação boa, se portavam bem, tinham uma boa reputação e começaram a usar IA de uma forma de certa forma desnecessária, vamos colocar assim, né? Que não necessariamente precisava usar IA e aí por conta da tendência começaram a usar e acaba perdendo a autenticidade, acaba perdendo, e isso pode gerar até uma quebra de credibilidade daquela empresa. Né? Ô, Thiago, e mesmo as pequenas e médias empresas utilizando a IA, elas continuam vendendo para pessoas. Exatamente. Né? E aí você fazendo tudo igual, você não vai conseguir prender aquela atenção ou atrair o cliente para o seu negócio. Exatamente. E assim, deixando claro, a IA é um ótimo recurso, né? Então se a gente pega para pensar, pega para analisar, a IA, por exemplo, consegue te ajudar na jornada do cliente dentro de um canal de atendimento, né? Outro dia eu entrei acho que, se eu não me engano, foi no portal da LG, e eu acho que foi um uso bem eficiente de inteligência artificial, que a IA realmente respondia bem as minhas perguntas, não era aquele robô padrão que a gente tinha um tempo atrás, que a gente chamava de chatbot, né? Não, a IA realmente ela tende a humanizar o seu atendimento. Mas isso precisa cair em algum lugar, isso precisa ter um objetivo, né? Então não pode ser gerar só resposta padrão. Se você não tiver um objetivo ali, você precisa entender onde que esse IA precisa jogar o seu consumidor. Né? Ô, Thiago, as pequenas e médias empresas podem utilizar a IA para reduzir custos, né? Para pensar ali, para ajudar no seu marketing, não ter que contratar uma empresa ou alguém para fazer isso. Mas isso também vai gerar o risco de não ter esse diferencial. Aonde é o limite que você acha que uma empresa pode chegar a IA e aonde você acha, em qual momento que você acha que ela deve procurar um especialista para isso? Mas eu acho que o limite é se aquela empresa está usando IA para mascarar o produto, o atendimento, é um problema. Pegando um exemplo aqui,
Recentemente eu entrei no iFood para pedir uma comida, né, à noite e tal. E aí eu comecei a olhar o perfil de algumas empresas ali para escolher. E assim, várias empresas que eu entrava, várias lanchonetes que eu entrava, tinha lá a foto de um lanche com o uso de inteligência artificial, gerado por inteligência artificial. Isso para mim, pelo menos, é muito ruim, né? E acredito que para muitos consumidores também porque eu me sinto enganado ali. Eu sinto que aquilo não é, de fato, o produto que eles vão me vender, porque isso foi gerado numa inteligência artificial. Então, acho que esse é o cuidado. Assim, as pessoas elas não são bobas. Às vezes a gente acha que, chegou a ferramenta e aquilo vai revolucionar o mercado, eu vou lá usar, sendo que se aquilo está enganando o seu consumidor, está fazendo você perder credibilidade, é um uso que você precisa se limitar ali, tem que ter cuidado com isso. Claro que a IA pode te ajudar ali a valorizar a sua imagem, pode te ajudar talvez fazer um tratamento naquela foto, isso é incontestável. Agora, você gerar um lanche que não é seu por meio de uma inteligência artificial, isso sim é um problema, né? Então, com certeza, eu não escolhi as lanchonetes com uso de inteligência artificial, que tinha imagem com uso de inteligência artificial. Às vezes é melhor deixar sem foto do que usar a inteligência artificial. Claro que depende do contexto, mas, querendo ou não, é uma enganação. E aí, nesse caso, é muito melhor você investir num fotógrafo, que nem é um custo tão absurdo assim, são imagens estáticas que vão ficar durante muito tempo no seu cardápio e o fotógrafo ele vai conseguir trazer aquela essência e às vezes vai até usar a IA para tratar aquela imagem. E tem duas questões disso aí, a veracidade. Exato. E você vai provavelmente fazer apenas uma venda, porque quando chegar na minha casa o lanche com uma imagem gerada por IA, não vai ser o que eu vi, né? E aí vai me dar aquela sensação, uma quebra de expectativa, né? Uma quebra de confiança também, de confiança também, que é o que a gente vem falando, credibilidade, né? Talvez, pegando o seu exemplo, às vezes a pessoa até vai comprar aquele lanche. E aí quando chega não é aquele lanche, é uma coisa bem diferente, né? Ou não supriu a expectativa daquela pessoa e aí ela vai se frustrar. E a frustração para uma empresa acho que é o pior sentimento, né? Porque para ela comprar de você de novo é uma novela difícil ali, né? Você falou frustração, porque às vezes a empresa, mas isso é um outro papo, mas eu queria deixar aqui, que às vezes a empresa só pensa naquela venda inicial e não na manutenção, né, na memória afetiva da empresa de receber aquele cliente novamente em uma outra futura venda. E principalmente o ramo da alimentação, né? Você come todo dia, eu como todo dia. Então, às vezes tem pessoas que têm restaurantes, são fiéis a restaurantes, né? Toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, pedem daquele lugar e aí às vezes para um cliente novo que também poderia se tornar assim, pode acabar se frustrando ali, né? A gente falou de pequenas e médias empresas, mas tem empresas consolidadas e grandes também utilizando IA. Será que nessa empresa lá, nas que você tem acompanhado, tem alguém que filtra e fala, opa, até aqui dá para IA, mas daqui para frente a gente vai utilizar pessoas e a criatividade? Como é uma área muito nova, né? Hoje em dia ainda é possível observar erros de grandes empresas também. Apesar de que o uso das grandes empresas é muito mais cuidadoso, eles têm uma equipe muito maior para tomar essa decisão, e aí entra esse ponto. Mas a gente vê erros de grandes empresas também. Pegando dois aqui, recentemente a gente teve a premiação de Cannes, né? E teve uma agência que teve as premiações tomadas, né, caçadas ali, por conta da manipulação do uso de inteligência artificial. Uma propaganda que essa empresa fez, que essa agência fez para Consul, e que eles manipularam ali dados dessa campanha, manipularam ali o uso dessa campanha, né? Anunciaram errado como eles usaram a inteligência artificial, foram denunciados e a organização do evento acabou tirando os prêmios ali daquela empresa, né? Então a gente vê que, como é uma coisa nova, às vezes ainda não tem muita regra de como usar, mas você já vê que as regulamentações elas já começam a acontecer. Por quê? As pessoas começam a perceber, as pessoas começam a comparar, né? Esse que é o problema. Daqui a um tempo, a tendência é que daqui a um tempo a gente busque mais autenticidade, a gente volte ao autêntico ali, ao maker, né? ao que é feito de fato, do que o que foi gerado, né? Ô, Thiago, eu vi isso aí numa premiação de livros. 20 livros concorrendo ao prêmio, depois foram aprofundar na criação dos livros. 14 eram feitos por inteligência artificial e aí tiveram que cancelar a premiação por conta disso. Ô Thiago, a IA ela potencializa também as vendas, né? E também fazem com que possam chegar a mais pessoas pelas redes sociais.
E você percebe que isso pode ser uma quebra no branding da empresa se for feito de uma forma errada, equivocada? Sim, se for feito de uma forma errada, equivocada, sim, muito pelo sentido da quebra de confiança, que a gente já vem citando aqui. Falou. Né? Então, se o consumidor se sente lesado, prejudicado pelo uso da IA, ou se ele entende, por exemplo, que a sua empresa está fazendo mais do mesmo, está fazendo igual a uma outra que também usa IA, talvez você não tenha autenticidade, né? Hoje em dia, que a gente fala de diferenciação, né, a busca pela empresa é se diferenciar, é se tornar uma opção incontestável para o cliente dela. Então, o seu consumidor ele precisa te escolher, independente do preço, ele precisa sentir, ter uma boa experiência com a sua empresa. Ser acolhido, né? Se a sua experiência, se a experiência da sua empresa gera é igual à experiência de outro concorrente ou de vários outros concorrentes, ele vai escolher com base no preço, ele vai acabar caindo no que ele acha, no que está mais barato, na promoção do dia, e não, de fato, na experiência que ele sente com o negócio, com o seu negócio. Né? Então isso realmente é um problema, impacta no brand nesse sentido, porque você fica sem diferenciação. O brand ele é a disciplina que diferencia marcas. Se a sua marca não está sendo diferenciada, ela vai ser prejudicada ali na experiência desse cliente. Né? Pelo que a gente conversou até agora, parece que a gente só colocou os pontos ruins da IA. Sim. Queria que você pontuasse aí o que é bom da IA para ser utilizada na sua empresa, na sua marca, na sua dinâmica de trabalho, de entrega, tudo isso. Legal. Então, a IA é uma ótima ferramenta, como mencionei. Acho que todo segmento hoje está usando IA. E talvez um uso prático dela, por exemplo, revisar texto, revisão de texto, ou otimizar textos também. Então, às vezes você envia uma base para ela ali, que é um texto de campanha publicitária, por exemplo, uma campanha de marketing. Você teve uma ideia e precisa que ela gere novas ideias. Ela é uma ótima ferramenta para isso, né? Às vezes ela vai te gerar até textos autênticos ali, que você precisa só fazer uma revisão, trocar alguma coisa, mas o papel humano ele sempre é importante. Ele sempre precisa revisar, mudar uma palavra, colocar isso mais conectado com a empresa dele. Então a IA não vai fazer por você. A gente sempre fala que a IA lá dentro, né? Que a IA não é atalho, ela é uma ferramenta, não é um atalho, ela é uma ajuda, um apoio. Então ela vai te apoiar nesse sentido. Né? Em relação à imagem também, você consegue buscar, por exemplo, fazer tratamentos de imagem, algum complemento para alguma coisa, às vezes um fundo. Enfim, existem formas de fazer, de gerar imagem, de gerar texto por IA, que com certeza vai ajudar o seu negócio. Agora, a linha tênue ali isso está fazendo eu perder a autenticidade? Se tá, é melhor repensar. Se não tá, beleza, pode ser uma boa usar IA. Não está na nossa pauta, mas eu pergunto pessoalmente que eu quero aprender com você também. Esses chatbots que você disse, as respostas automáticas no WhatsApp, hoje em dia está tudo sendo usado também pelo IA. Você acha válido? Você ainda tem um pouco de restrição quanto a isso? Porque eu vou te falar pessoalmente, eu não gosto. Me dá a impressão que não está me dando a importância que eu mereço procurando aquela empresa para prestar um serviço ou para comprar um produto. Então, isso depende muito do contexto da empresa, né? Às vezes as empresas usam isso para otimizar a comunicação. E aí vai depender do contexto. Por exemplo, o chatbot ele te ajuda a filtrar para onde você vai jogar aquele consumidor. Então, se você responde ali poucas perguntas só para fazer um filtro, né? Às vezes o consumidor ele quer comprar uma empresa maior, ele precisa cair num segmento X. E aí, para não precisar passar pelo A, jogar pelo D e chegar no X, ele te joga direto no X e você é atendido com mais rapidez. Para isso é válido, né? Outra coisa também, às vezes a pessoa quer saber só o preço do produto, né? Ela está ali interessada. E aí, se for um chatbot com inteligência artificial, né, onde você consegue conversar com ela está ligada à sua plataforma e ela consiga te gerar aquele preço, pode ser um caminho também mais rápido. Agora, se você fizer perguntas intermináveis, fazer com que o seu cliente passe por caminhos que não dão muitas vezes a lugar nenhum. Aconteceu já comigo que eu passei por vários caminhos, chega no final, em até 4 horas um atendente vai te responder. Com certeza ela me perdeu como cliente, porque eu não vou esperar 4 horas para procurar outra empresa, esperando o seu atendimento. Aí sim é prejudicial, né? Então depende do contexto e como vai ser usado. Muitas vezes a gente vê pequenas marcas, principalmente, usando errado, né? Fazendo de forma mais burocrática do que necessariamente funcional. Então você acha que é uma questão mais de quantidade, volume de atendimentos? Se for uma empresa pequena ou média, dá para fazer interpessoal ali. Sim, mas depende da experiência do cliente também. Se for uma pequena e média empresa que consiga só filtrar esse cliente, que consiga jogar ele para o que ele precisa de uma forma rápida, é uma boa, né? Às vezes ela consegue coletar os dados de imediato ali. Então pode ser uma boa, você já tem um lead ali de cara muitas vezes, dependendo do segmento, claro. Ô Thiago, e o conselho que você dá para quem está empolgado com o IA, está fazendo tudo, aquele empreendedor
que está utilizando a IA para ter ideias para o marketing, de ter ideias para campanhas de publicidade? Qual que é o conselho que você dá para que não perca, né, aquela unificação do seu trabalho, do seu produto? O que você consegue passar para quem está assistindo, tem o seu negócio, sua empresa, na utilização da IA? Então, a gente falava que a IA era o futuro, hoje já é o presente, né? E a IA sendo presente, acho que a gente já tem muita coisa, ficar atento ao nosso redor. A gente já precisa ficar atento ao nosso redor. Por exemplo, a gente já vê surgindo pós-graduação em IA, a gente já vê surgindo cursos em IA, e o conselho que eu dou é, continue usando, mas estuda para usar. Né? Procura pesquisar, procura entender como a IA pode ajudar de fato o seu negócio, porque se você ficar só na camada superficial, tem várias outras pessoas, várias outras empresas na camada superficial. Naquilo que ela pode te gerar é o que ela gera para todo mundo, né? Então, estuda, entende como é que ela pode ser usada estrategicamente para dentro do seu negócio. Estudar IA, não só IA, mas também o seu segmento, né? Se você é do ramo da moda, entende o que as tendências da IA estão sendo aplicadas no ramo da moda e como que você pode usar isso em favor do seu negócio. Não acha que porque uma tecnologia nova chegou, você precisa usar. Você tem que implementar ela no seu dia a dia. Não necessariamente. Entende primeiro, vê se faz sentido para você ou não, e se fizer, entende qual a melhor maneira de usar a IA no seu dia a dia. Né? Acho que esse que é o... Ô, Thiago, é o segundo encontro nosso, e para quem está em casa acompanhando e não sabe ainda quais serviços são oferecidos na Oman, dá um panorama aí do que a Oman pode fazer na sua empresa. A Oman é um escritório especializado em construção de marca, e a gente faz desde a estratégia de posicionamento, né? Entende o mercado, entende o público, entende o concorrente, faz todo esse mapeamento para inserir uma empresa ou reposicionar uma empresa de maneira estratégica. Né? Então a gente faz esse estudo e também constrói nomes estratégicos para a empresa poder performar da melhor maneira naquele segmento, identidade visual, a gente monta todo um sistema visual para aquela empresa e a implementação, que é o site também, que é um serviço que a Oman oferece. E quais que são os canais de comunicação? Canais de comunicação, oman.com.br no site e oman.co no Instagram, Oman com L. E a gente está falando de Muriaé, mas de qualquer cidade do país, até fora do país, quiser entrar em contato, vocês conseguem atender. Qualquer parte do país, inclusive a gente está atendendo uma empresa do Mato Grosso nesse momento, então qualquer lugar, a Oman está à disposição. Vamos só repetir os canais: site oman.com.br e Instagram oman.co. Tiago, obrigado mais uma vez pela conversa. Como eu disse no último encontro, eu já estou animado em tentar montar o meu negócio, a minha empresa. É muito legal conversar com quem conhece para tirar essas pequenas dúvidas que talvez nos desencorajavam de tentar aí um novo empreendimento. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez e muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Tá aí, Thiago Moraes da Oman. Continue acompanhando em 99.5, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente faz essas conversas, entrevistas para te orientar, principalmente no segmento que você quer colocar, que pode ser a vontade de uma empresa, de um negócio, tá certo? Se inscreva aí, dá o joinha também nessa transmissão e, claro, até a próxima conversa.